Oi, gente. Começa agora a Palavra e Canto 46, gravada no dia 13 de novembro de 2022. Como hoje é o Palavra 46, nós nos lembramos que há 46 anos começava a ser gravado no Brasil um disco chamado De Vento em Popa, que foi considerado o melhor disco cristão brasileiro de todos os tempos. Um disco que trazia ritmos brasileiros para uma enologia que geralmente era importada dos Estados Unidos e as letras traduzidas do português. Essa primeira música que a gente ouviu, De Vento em Popa, que dava o nome do CD, foi escrito por Aristeu Pires Júnior. Nós vamos ouvir 3 músicas desse CD, numa homenagem a esses 46 anos desse trabalho, e as 3 têm como tema, de alguma forma, a palavra caminho, a palavra caminhada, direção. A primeira, escrita por Guilherme Kerr e Nelson Bomilcar, se chama Vai Caminhando. Ela é um conselho de alguém que já encontrou o seu caminho para um amigo que está perdido, desolado, entristecido, sem saber para onde vai. E ele dá uma sugestão para que essa pessoa reflita na sua vida e encontre um caminho melhor para a sua vida. Vamos ouvir então, com o próprio Nelson Bomilcar, junto com o João Alexandre, a música Vai Caminhando. Vai caminhando como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí.
caminhando, como quem não sabe aonde ir e vai caindo cabisbaixo por aí. Mas se no meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho entregar todo o caminho, não mais sozinho vai ficar. Mas se do meu Senhor Jesus ouvir a voz e o seu caminho entregar todo o caminho, não mais sozinho vai andar, vai caminhando, como quem já sabe aonde ir e vai cantando a vida eterna a prosseguir. Então, como se fosse uma história contada em capítulos, a segunda parte é contada pelo rapaz que recebe o conselho. Ele diz que escuta falar por aí sobre Deus e vê gente feliz e quer encontrar esse caminho também. E sinceramente ele reconhece que precisa mudar de vida e vai correndo para Deus para procurar um novo caminho, porque certamente é um caminho melhor. Nós vamos ouvir essa música, sinceramente, do Ederly Chagas e do Arthur Mendes, cantada pela versão mais moderna do grupo Vencedores por Cristo, que acabou se tornando um grupo fixo de alguns anos para cá. Sinceramente. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, têm um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor.
terceira música dessa trilogia é como se tivesse sido escrita por esse rapaz que sinceramente procurava encontrar um caminho melhor. Ele então agora testemunha que encontrou o caminho melhor e ele diz: certamente eu vou chegar, porque o Espírito, que é como a brisa que o conduz, vai fazer com que ele vença as águas que levam ele para lugares aonde ele não quer ir, e ele vai chegar num porto firme e seguro. A música de Sérgio Pimenta e do Arthur Mendes se chama Vou Chegar, e com certeza, se você não conhece, vai gostar de conhecer. Sobre as águas turvas da vida que se tem, de cada corvo que espera além, a brisa que impulsiona só numa direção, impede qualquer outra intenção. Chego em cada curva, surpresa ao encontrar que nada existe para me esperar. O sol logo se esquece de ver iluminar, e o medo toma cedo seu lugar. Vento que me vem de fora, força para retornar contra as águas que me levam ao sabor do seu vagar, porto firme e seguro, me reserva lugar. Cristo, a força que me leva, certamente vou chegar. Que me vem de fora, força para retornar contra as águas que me levam ao sabor do seu vagar, porto firme e seguro, me reserva lugar. Cristo, a força que me leva, certamente vou chegar. Gente, esse jovem que não sabia onde ir, que sinceramente achou que precisava mudar e que encontrou um caminho, passou a percorrer um caminho novo agora. Mas esse caminho não é isento de dificuldades, não é isento de problemas. E o Dr. Vili Fomin, que é um psicanalista, teólogo, filósofo, tem um texto muito bacana, de menos de 3 minutos, que ele fala sobre as dificuldades que você encontra no caminho. Ele chama de As Pedras no Caminho. E eu queria compartilhar essa breve mensagem com vocês. Vamos ouvir então As Pedras no Caminho com o Dr. Vili Fomin. Todos nós queremos viver uma vida cada vez mais tranquila. Andar numa estrada plana, navegar num mar flat, sem muitas ondas e sem muitas turbulências. Esse é o nosso desejo, mas nem sempre a nossa realidade. Muitas vezes a vida apresenta suas faces cruéis, e isso acontece de repente.
Estamos caminhando tranquilamente até que recebemos um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, até que o médico anuncia o resultado do exame e tudo muda. E todos os nossos projetos de vida, os nossos desejos, os nossos planos precisam passar por uma readaptação e nós, muitas vezes, por uma reinvenção. Porque, como já disse o poema do Drummond, às vezes nós vamos andando e tem uma pedra no meio do caminho. E essa pedra impede a nossa caminhada, nos impede de prosseguir. Eu gosto desse poema, mas gosto também de uma resposta que um grafiteiro deu para esse poema, pintando da seguinte maneira em algum muro de alguma cidade: e no meio das pedras havia um caminho. Gosto de pensar assim, porque inevitavelmente nós ficaremos de frente com muitas pedras, porque isso faz parte do viver. As dificuldades, as lutas, o desemprego, a doença, o problema com os filhos, os problemas nos relacionamentos, são pedras que nós temos que enfrentar. Se não há a possibilidade de viver sem elas, que haja em nós disposição para enfrentá-las, para encontrar caminhos nos meios das pedras, para encontrar trilhas, e se não houver essas trilhas, que haja em nós coragem para construir, no nosso ritmo, no nosso passo, construirmos a nossa estrada, passando por cima de dificuldades, aprendendo por um tempo a viver com elas, porque por vezes nós precisamos aprender a viver com determinadas dores, com determinadas situações, mas sempre acreditando que é possível encontrar um caminho, que é possível reverter algumas situações e nos reinventar como pessoas. A vida tem seus momentos tranquilos e também tem seus momentos extremamente complicados. Em todos eles que haja em nós uma boa postura. Nos dias tranquilos, nos períodos de sucesso, que nos haja doçura e leveza e que não nos percamos na soberba. Nos dias difíceis, no período em que as pedras aparecem por todos os lados, que haja em nós bom ânimo, resiliência e resistência. Bacana, né? As Pedras do Caminho também é uma canção escrita por Tico Costa, que é do movimento dos Focolares. Ele já está no paraíso, já está com o Senhor, mas deixou uma obra musical muito bacana. E uma das músicas que ele escreveu se chama justamente As Pedras do Caminho. E ele fala dessas dificuldades que a gente enfrenta na caminhada, mas fala também que o ventre de Deus dentro de nós, quer dizer, o Espírito Santo, nos impulsiona a seguir caminhando, apesar das dificuldades que a gente encontra no caminho. Vamos ouvir então agora, depois de ouvir a mensagem As Pedras do Caminho, a canção As Pedras do Caminho, com o grupo Cântico Novo, lá do Focolare. Hoje alguém falou de ti com palavras tão lindas que eu redescobri.
Gente, em 1984 teve aqui no Brasil pela primeira vez um grupo musical chamado Genrosso. Eles apresentaram um musical chamado Uma Vida, Uma História, na qual havia, apesar do nome, várias histórias sendo contadas. As histórias mais interessantes que se entrelaçavam eram desses dois. Um era um ano que era usado como uma marionete, e o outro era aquele que manipulava essa marionete e o controlava fazendo o que ele queria que fosse feito. Um não tinha vida própria e o outro decidia sobre a vida dele. Até que num determinado momento, pessoas que estavam tristes com a situação vão lá e libertam a marionete. Isso causa muita raiva naquele homem que manipulava. A marionete fica feliz porque percebe que pode começar de novo uma nova vida, diferente da que vivia antes. E depois vai compartilhar essa vida com aquele que antes era o seu manipulador. E o manipulador então percebe que recomeçar é como renascer. Por isso, apesar das dificuldades, das pedras de tropeço, de todos os problemas, recomeçar é dar uma nova chance à vida. Vamos ouvir então com o grupo Genrosso, em italiano, mas com a legenda em português, a música Recomeçar. E é um convite para você recomeçar se você por acaso estiver parado em alguma fase da sua vida. Com vocês o grupo Genrosso. Ricominciare. Ricominciare è come rinascere, rivedere il sole in un mondo di libertà, credere che la vita si rianima davanti agli occhi tuoi, senza oscurità, sapere che ancora tutto puoi sperare, ricominciare. Come rinascere dall'ombra di un passato che ormai non conta più. Ritornare semplici, cercando nelle piccole cose la felicità. Ricominciare è come rinascere e rivedere il sole in un mondo di libertà e credere che la vita si rianima davanti agli occhi tuoi senza oscurità e sapere che ancora tutto puoi sperare. Cominciare è come rinascere dall'ombra di un passato che ormai non conta più e ritornare semplici cercando nelle piccole cose la felicità e costruire ogni attimo il tuo domani. Ricominciare è come dire ancora sì alla vita per poi liberarsi e volare verso orizzonti senza confini dove il pensiero non ha paura e vedere la tua casa diventare grande come il mondo. Ricominciare e credere all'amore e sentire che anche nel dolore l'anima può cantare e non fermarsi mai. É isso, gente. Assim a gente vai chegando no fim do Palavra de hoje. Espero que você tenha se sentido edificado, que se você gostou, repasse para outras pessoas. Antes de terminar, eu queria lembrar que essa semana a gente passou por momentos muito tristes no nosso país. Nós perdemos Roberto Guilherme, Gal Costa e Rolando Boldrin.
Cada um na sua área, como ator, cantora, apresentador, contribuiu para tornar a nossa vida menos amarga, um pouco mais alegre. Cada um seguiu o seu próprio caminho, mas esse caminho tentou construir e deixar alguma coisa de boa. Como homenagem a eles, a gente vai terminar ouvindo um texto do Rolando Boldrin chamado Se Eu Morrer Antes de Você. Alguns dizem que é do Chico Xavier, outros dizem que é do Padre Zezinho, mas a maioria acredita que seja um texto de Vinícius de Moraes. E a gente termina hoje o Palavra e Canto com essa mensagem dele. Queria também registrar meus parabéns para o Tadeu e para a Berenice, que fizeram aniversário ontem e sempre assistem aqui os nossos vídeos, e para o Eduardo de Parque Cari, para a Gislane, que está nos Estados Unidos, e para o Cezinha de Copacabana, que está morando lá em Niterói, que também estão fazendo aniversário hoje. Tá? Que Deus abençoe vocês, que a gente possa em breve se encontrar para comemorar todos esses aniversários juntos. Deus abençoe, fiquem na paz, até semana que vem, se Deus permitir. Com vocês, Rolando Boldrin. Mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele.